Olá, boas-vindas a quem acompanha mais essa nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num assunto que é tipo um quebra-cabeça gigante da nossa sociedade. Como o racismo estrutural opera de um jeito super sutil, mas também muito direto, através da história da arte e da educação. O material que a gente investigou hoje é denso, revezador e absolutamente crucial para entendermos como essas engrenagens funcionam na prática. E para começar já com os dois pés na porta, por que será que aquele padrão que a gente chama de universal na história da arte é quase 100% europeu? Pensa rápido aí. Quantos pintores clássicos negros vêm na mente com facilidade? Pois é, esse silêncio ou essa dificuldade que costuma rolar ilustra perfeitamente o cerne dessa nossa conversa. A nossa rota hoje é super direta. A gente vai passar pelo racismo estrutural, o apagamento na arte, a força imensa da autorrepresentação, a arte como luta antirracista e a gente fecha com as soluções práticas da educação antirracista. Então, vamos lá. Parte 1. Racismo estrutural no Brasil. Para entender a bagunça de hoje, as nossas fontes dão um passo para trás e apontam uma armadilha histórica gigantesca, o chamado mito da democracia racial. Basicamente foi aquela crença sociológica falsa de que no pós-escravidão o país virou um paraíso de harmonia livre de discriminação. Só que não, né? Os especialistas mostram que esse mito é uma baita cortina de fumaça. Ele é perigoso justamente porque esconde e acaba legitimando a continuidade da opressão institucional, tudo na surdina. E quando a gente olha para os dados puros, bom, eles não mentem e desmontam essa historinha de harmonia na hora. Olha que choque de realidade. Pessoas negras e pardas formam 56% da população, mas ocupam menos de 30% dos cargos de liderança. E a diferença salarial para a mesma função chega a bater 35% em relação aos colegas brancos. Para piorar, os índices mostram que 75% dos jovens assassinados são negros e 68% das mulheres assassinadas também. É um abismo total entre ser a maioria demográfica e estar na base da pirâmide de direitos. E isso nos leva à parte 2, apagamento na arte. Essa exclusão toda não rolou só na economia, tá? O campo visual foi documentado e manipulado para elevar a perspectiva europeia. Só que a arte negra tem uma matriz ancestral complexa, que vem de muito antes do século XV, lá nos grandes reinos africanos. Depois, ali entre as décadas de 20 e 70, a gente teve movimentos incríveis de afirmação de identidade, como o renascimento do Harlem e o teatro experimental do negro, até chegar hoje, no século XXI, com a virada decolonial. Agora o foco não é só aparecer, mas sentar na cadeira do chefe, ocupando o poder e a curadoria das instituições. O ponto central aqui, que a literatura crítica bate muito, é como roubaram o status intelectual dessa galera de forma quase científica. A invenção eurocêntrica dessa ideia de arte universal rebaixou produções visuais riquíssimas a mero artesanato ou folclore. A estratégia documentada era literalmente arrancar a genialidade dos criadores negros e tratar o trabalho deles só como objeto de estudo antropológico. Parte 3. A força da autorrepresentação. Já que o sistema colonial sempre ditou a regra, a grande ruptura acontece quando a própria comunidade passa a se representar. Pensa nas obras sobre o samba. De um lado a gente tem o olhar externo e eurocêntrico do de Cavalcante, que muitas vezes apresentava o corpo feminino negro de forma hipersexualizada e submissa. Do outro lado tem o Heitor dos Prazeres, pintando a partir de dentro da própria vivência. Ele retrata a mesma sina do samba como uma narrativa de comunidade, ordem, dignidade e totalmente sem essa hipersexualização. É a diferença brutal entre ser só um objeto exposto e ser o autor da sua própria identidade. E focando na figura do homem negro, o contraste continua gritante. O clássico lavrador do Portinari, que a gente vê em todo o museu, ancora o homem negro exclusivamente ao fardo do trabalho braçal, com mãos de pés enormes. As fontes vêm e dão um banho de realidade com o Arthur Timóteo da Costa. O retrato dele traz um homem negro num raro momento de lazer, pensativo, fumando um cigarro. É uma postura super moderna e intelectual, totalmente desvinculada daquela ideia imposta de servidão. É uma recusa política fortíssima em forma de arte. Seguindo em frente, vamos para a parte 4. Arte como luta antirracista. Não basta simplesmente não ser racista. A gente precisa ser antirracista. Essa frase ecoa em toda a nossa pesquisa. Ela resume muito bem aquela virada de chave fundamental. No cenário atual da arte, a neutralidade silenciosa se tornou insustentável. A gente precisa sair da passividade de só observar e partir para uma resistência ativa para desarticular esse sistema injusto desde a raiz.
E é muito inspirador ver como artistas de hoje estão desafiando esse status quo. A Angélica Das, por exemplo, destrói aquele binarismo racial, emparelhando tons reais de pele com a paleta Pantone através da fotografia. No balé clássico, a Ingrid Silva literalmente forçou a indústria da dança a criar sapatilhas de ponta no tom da pele dela, aposentando aquele padrão rosa europeu. E no canto lírico, a Lorena Pires quebrou barreiras elitistas pesadíssimas ao entrar na prestigiada Academia da Ópera de Paris. É talento puro, mostrando excelência e desmontando a branquitude dessas instituições. Mas a arte também sabe botar o dedo na ferida da cumplicidade sistêmica. O texto base da nossa análise traz uma obra super impactante do Jean-Michel Basquiat, A Ironia do Policial Negro. Esse trabalho questiona de um jeito caótico e genial como o sistema usa indivíduos das próprias comunidades marginalizadas como peões de um jogo, forçando essas pessoas a vigiar e oprimir os seus próprios pares. É o ápice da distorção de um sistema racista esfregado na nossa cara. E, finalmente, a gente chega na parte 5, educação antirracista. Tá, mas como a gente transforma todo esse debate monumental numa mudança prática nas escolas? A literatura propõe um mapa super prático. Passo 1. Descolonizar os arquivos, ou seja, revisar a história e devolver a autoria de quem foi roubado. Passo 2. Reconfigurar o olhar, priorizando sempre as narrativas de dentro, a autorrepresentação. E o passo 3 é genial, abraçar o afrofuturismo. É romper de vez aquele ciclo de só ensinar a escravidão e o trauma e passar a projetar para a criançada um futuro de dignidade e muita tecnologia. E por que isso importa tanto? Os especialistas são categóricos. Uma educação antirracista de verdade vai muito, muito além de só celebrar o mês da consciência negra. A produção intelectual negra precisa estar ali embrenhada organicamente nos currículos de todo dia. As crianças precisam ver gênios negros na matemática, nas artes, nas ciências, para conseguirem construir uma identidade saudável e se enxergarem construindo futuros brilhantes o ano inteiro. Para a gente fechar o nosso mergulho de hoje, quais são as narrativas que estão moldando a visão de mundo nas escolas das nossas comunidades nesse exato momento? Trazer o antirracismo ativo para as salas de aula não é um mero favor histórico a quem foi silenciado, tá? É, de fato, a forma mais honesta e necessária da gente pintar o quadro real da nossa história. Fica aí a provocação para a gente pensar e agir. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a nossa próxima análise.